E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta à Canonave, muito bem gente? Hoje vou fazer um videozinho extra aqui de Black Clover Family Tokenite para essa semana. Porque agora, nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar sério com vocês. Ter um papo sério aqui sobre discutir os motivos pelos quais as coisas no global estão indo um pouco estranhas, vou dizer assim. Vamos colocar apenas um pouco estranhos, porque a gente está tendo tanto banner, porque estamos jogando tanto conteúdo, esse tipo de coisa. Bem, eu gostaria de discutir isso e outras coisas com vocês. Eu tenho acompanhado aí o que tem acontecido aí na comunidade do jogo, vendo os vídeos por aí. E gostaria então de dar a minha opinião em relação a como é que a Bandai está fazendo o gerenciamento desse jogo aqui na sua versão global. Muito bem, então, antes de começar então, eu vou querer que no fio falar antes... eu tô até me enrolando aqui, muito bem. Então, antes de começar com o vídeo, quando eu terminar com ele aqui, eu quero que vocês também coloquem nos comentários as suas opiniões sobre isso aí, sobre o que vocês estão achando do jogo na sua versão global, pra gente bater um papo aí, pra gente discutir sobre esse assunto aqui. Muito bem, então, o que é que eu vou dizer aqui para começar com esse vídeo aqui? Eu sou um jogador veterano desse jogo aqui. Quem me acompanha aqui no meu canal sabe que eu jogo esse jogo há muito tempo. Então eu sei de todo o processo de evolução que esse jogo está tendo. Desde os seus primórdios lá na conta japonesa, onde a gente nem tinha 5 estrelas garantido. Não, 5 personagem do banner garantido nos sumos. A gente tinha personagem 5 estrelas garantido, mas não é garantido do banner. Então, lá quando o Asta Negro foi adicionado na versão japonesa, eles então adotaram o método de personagem garantido. Isso é o que perdura até hoje nos banners global também. Isso é o personagem do banner garantido. Isso pra mim foi revolucionário. Era uma coisa que eu nunca vi em jogo que tem sistema de summon. E não tinha visto nenhum jogo com esse sistema de summon. Personagem de banner garantido, nunca vi isso não. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção nesse jogo aqui nessa época. E é uma coisa que está me prendendo nesse jogo até hoje. E vocês sabem que eu jogo a versão japonesa ainda hoje. Tenho uma conta muito boa na versão japonesa. Então eu conheço muito bem esse jogo aqui, para falar sobre o que está acontecendo e dos problemas que eu estou vendo que a versão global do jogo está fazendo. Muito bem, então vamos começar com o seguinte. A versão japonesa do jogo é muito diferente na sua forma de gerenciar o jogo. Nunca que eu vi tanto banner junto como a gente está vendo na versão global, na versão japonesa. Nunca que eu vi isso. Na versão japonesa as coisas acontecem aos poucos, até mesmo atualmente, como eles estão adicionando os personagens 7 estrelas, eles colocam um personagem novo que é 7 estrelas. Aí eles dão mais ou menos umas 2 semanas de folga para você não precisar fazer summon, para depois adicionarem um outro personagem novo que é 7 estrelas. O que eles fazem nesse período aí de intervalo de semanas onde eles não adicionam personagens novos, eles colocam os personagens deles antigos, que são 6 estrelas, com esse novo sistema de 7 estrelas. Ou seja, a chance para quem é veterano no jogo é muito grande de ter esses personagens novos, que você não precisa esquentar a cabeça em fazer o summon. E até mesmo para quem é novato, personagens antigos que recebem esse novo sistema de 7 estrelas acaba não compensando você ter todo o trabalho de digitar de 7 estrelas, porque é muito trabalhoso esse processo. Então, a versão japonesa do jogo atualmente está gerindo o jogo dessa forma. Vão lançando summon aos poucos, vão lançando novos personagens de Defense Quest aos poucos. Eles fizeram isso durante toda a trajetória deles. Aí também eles trazem o modo torneio da Defense Quest, que são os ranqueamentos aos poucos também. E eles também trazem a quest da torre, que acho que é Dream Tower, se não me engano o nome, aos poucos também. E o que a versão global está fazendo? No ímpeto de tentar acompanhar a versão japonesa, eles estão tacando
tudo que é conteúdo no jogo de uma forma muito rápida, que a gente não está conseguindo acompanhar e nem assimilar. O maior erro que a versão global do jogo está cometendo nesse exato momento é tentar acompanhar a versão japonesa a todo custo. Eles estão tentando fazer isso de uma forma muito rápida. Estão jogando conteúdo abaixo da nossa goela muito rápido e a gente não está conseguindo assimilar tudo isso. O maior erro que eles cometeram foi ter lançado o Demônio com um mês só de jogo. Só um mês que o jogo foi lançado e eles já me vieram com o Demônio. Foi o maior erro que eles poderiam cometer. Porque no Japão o Demônio foi lançado depois de mais de um ano. E com um sistema novo de 7 estrelas. Na versão global vai demorar para o Demônio vir com essa nova funcionalidade de 7 estrelas, porque eu posso citar isso como exemplo para vocês. Esse Demônio que vocês têm aí na versão global está incompleto, vocês já sabem disso, porque eles podem virar 7 estrelas. O especial do Demônio, ele tem um terceiro efeito. O primeiro e o segundo vocês já sabem que dá dano em todo mundo e tira todo e qualquer buff que a sua equipe possa ter. Mas o terceiro, ele dá Buff Forbidden-se. O que é Buff Forbidden-se? Esse Buff Forbidden-se, quando o adversário, o inimigo, pega esse efeito de Buff Forbidden-se, se ele usar qualquer tipo de skill que buffa ele ou a equipe dele, ele não pega o buff, ou seja, o buff é negado. E isso é o terceiro efeito do especial desse demônio, que nem foi ele que inaugurou esse terceiro efeito no jogo. Foi o Asta Negro e Yami Tagitime, que foram personagens de aniversário do jogo. Foram eles dois que adicionaram esse Buff Forbidden-se no jogo. Ou seja, eles lançaram um personagem que tem Buff Forbidden-se, sendo que o personagem que inaugurou o Buff Forbidden-se ainda não tem no jogo. É lógico isso, é lógico. Como eles colocam um personagem que tem Buff Forbidden-se no especial no jogo antes do personagem que inaugurou o Buff Forbidden-se, que foi o primeiro a ter esse efeito negativo. Quem em sã consciência faz um negócio desse? Eu nem sei quando eles devem colocar esse Asta Negro e Yami aí para eles virem com esse novo efeito de Buff Forbidden-se, mas seria mais lógico colocar esse Asta Negro e Yami primeiro do que o Demônio, porque aí eles já iam poder inaugurar o Buff Forbidden-se. Tá de brincadeira comigo, né, Bandai? Tá de brincadeira comigo. Vamos lançar um personagem que não inaugurou o efeito de Buff Forbidden-se e que ainda vê como 7 estrelas no jogo com um mês de lançamento? Tá de brincadeira, não é, Bandai? Tá de brincadeira comigo. Foi o maior erro que vocês cometeram com esse jogo na história. Tenho certeza absoluta. Meu Deus do céu. Tá de brincadeira. Vocês estão jogando o jogo com um personagem totalmente incompleto, cara, que deve voltar depois como 7 estrelas, cara. Eu não sei como é que a Bandai vai fazer para resolver esse problema, não. Sinceramente, eu não sei. A minha recomendação para a Bandai é para ela pisar no freio. Para de ficar adicionando esse conteúdo direto. O jogo tem que respirar. Um mês só de lançamento. O que é que vocês acham? Que tem que ficar jogando conteúdo direto, sendo que o jogo ainda está muito recente. Não dá para vocês quererem acompanhar a versão japonesa assim tão rápido. Deixa eu respirar um pouco, deixa a galera farmar um pouco, deixa a galera juntar G mais um pouco. Qual é, jogo? Qual é, Bandai? Vocês são muito diferentes da Bandai japonesa. A Bandai japonesa eu não vi em momento nenhum fazer esse tipo de coisa. Já agora vocês, Bandai Global, não sei o que dá na cabeça de vocês, que vocês têm que acompanhar a versão japonesa o mais rápido possível. Joga tudo que é banner um atrás do outro, porque a gente tem que acompanhar a versão japonesa, porque o jogo lá já existe há mais de um ano. Nunca vi nenhum jogo que teve a versão japonesa e que lançou na versão global que fez algo parecido. Se tem algum jogo que já fez algo parecido, vocês deixem aí nos comentários, porque eu realmente não sei, mas fala sério, hein? Vocês deveriam estar adicionando esses conteúdos aos poucos. Demora tempo para você realmente chegar e acompanhar
na versão do jogo. Pra que a pressa, Bandai? Pra que a pressa? Pra que você tentar acompanhar a versão do jogo aqui só por isso mesmo? Só tipo, não, agora é questão de honra chegar até onde a versão japonesa tá. Vai acontecer a mesma coisa, vai ver se vão ficar lançando summon atrás de summon, a gente não vai conseguir fazer nem metade dos banners e a galera ainda vai continuar insatisfeita de uma certa forma. E é pra ficar insatisfeita mesmo com o jeito que a Bandai Global tá agindo nesse jogo aqui. Tá de brincadeira mesmo, hein? Ai. E eu infelizmente tenho que dizer para vocês que enquanto a Bandai Global não sossegar e acompanhar de fato a versão japonesa do jogo, até mesmo chegar perto disso, vamos ter banner atrás de banner, summon atrás de summon, eles vão ficar jogando summon atrás de summon e não vão deixar a gente respirar. E a gente vai ter que ficar escolhendo quais são os melhores banners pra gente fazer. E aqui no canal você vai ter a total certeza de qual banner você vai poder fazer, qual é o certo, qual é o errado, qual você vai esquipar e qual é aquele que você vai focar mesmo, para você ter já a sua conta boa e não ficar preso no jogo, digamos assim, porque essa é a mensagem que eu queria deixar aqui desse jogo e para Bandai também, para pisar um freio aí pra parar de ficar jogando conteúdo direto, porque a gente não tá aguentando não, é muito conteúdo assim, um atrás do outro, muito conteúdo um atrás do outro mesmo. E pra mim, que sou um jogador veterano, tudo isso pra mim não é novidade nenhuma. Todas essas defense quests que eles estão lançando aí não é novidade nenhuma, todos esses personagens que eles estão lançando aí não é novidade nenhuma, então não tô nem um pouco preocupado, mas para os jogadores aí que só estão jogando a conta global, é tudo muito novo, é tudo muito novidade. Um mês de jogo lançado, eles já estão lançando conteúdo um atrás do outro. Nem me lembro quando foi que a Defense Quest do Raya foi adicionada. Deve ter sido lá pro finalzinho do ano passado, lá em dezembro de 2019, que a Defense Quest do Raya deve ter sido adicionada. Eu acho que é por aí. Seja mais ou menos um ano para a Defense Quest do Raya ser lançada no global e aqui... No global não, no japonês, e aqui em 2 meses eles resolvem lançar logo tudo. E se eles resolverem lançar a Defense Quest da Dorothy tipo mês que vem, ninguém vai conseguir fazer. Já vou avisando isso para vocês, ninguém vai conseguir fazer, que aquela Defense Quest da Dorothy é muito difícil. Muito difícil mesmo. Nem eu que sou veterano tô conseguindo fazer. Se lançarem com esses personagens que tem aqui, pode até ir com demônios 6 estrelas que vocês não vão conseguir fazer. Eu garanto isso pra vocês. Garanto pra vocês que se vocês tentarem fazer a nível de dificuldade maior da Defense Quest da Dorothy, que é o Wizard King, com esse demônio 6 estrelas aí, e com uma equipe melhor que você tiver, não vai conseguir não. Eu vou avisando pra vocês que vocês não vão conseguir fazer. E pelo que andar da carruagem, é bem capaz do jogo fazer isso. E vai ser a segunda maior mancada que eles poderiam fazer. Lançar a Defense Quest da Dorothy agora também. Que não tem personagem pra isso não. Vou falar pra vocês que não tem personagem pra isso. Muito bem, gente. Então deixa aí nos comentários então aí o que vocês acham sobre isso aí. Essa é a minha opinião, de que a Bandai deveria pisar o pé no freio mesmo, respirar um pouco, parar de ficar lançando tanto conteúdo assim, porque isso é uma loucura, e que não deveria ter lançado o demônio agora não, não deveria mesmo. Então deixa aí nos comentários de vocês a opinião de vocês. Eu, de certa forma, eu não tô com hype lá embaixo, eu ainda tô curtindo jogar o jogo e não pretendo parar não, beleza galera? Só pra vocês saberem disso aqui. É só uma crítica mesmo que eu tô fazendo e que eu acho relevante trazer isso aqui para vocês, de como é um olhar de um veterano vendo tudo que está acontecendo de uma forma total, tanto na versão japonesa quanto na versão global. Foram poucas vezes que a versão japonesa me decepcionou. Ela me decepcionou mais quando eles lançaram um Lich, que não foi o personagem que eu achei tão bom assim e que não veio junto com o evento. Ali a versão japonesa deu uma leve mancada, mas tudo bem, a gente releva, porque eu só fiz na minha conta secundária lá o Summon mesmo. Mas essa da Global, ó, foi a bancada do ano, podemos dizer assim. Muito bem, gente, então é isso aí. Esse vídeo então está terminando por aqui. Até breve.